E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Blitz do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo vou ensinar como criar esse novo modelo de crachá no Excel com foto do funcionário de forma automática, com foto oval. Ou seja, essa foto no formato de círculo. Percebo que ela se contorna perfeitamente ao modelo aí que a gente está utilizando no nosso arquivo. Peço a você, antes de tudo, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e, claro, ative o sininho de notificações. Então, vou clicar aqui na guia geração. O arquivo, a estrutura dele é muito parecida com o arquivo da aula passada, porém vamos trabalhar com alguns recursos, digamos, mais avançados, perfeito? E algo que a gente ainda não viu aqui no canal. Então, preste muita atenção aí e provavelmente estarei disponibilizando o arquivo na descrição do vídeo, perfeito? Então vamos lá. Eu tenho aqui, obviamente eu já informo aqui o registro previamente já cadastrado aqui na minha guia cadastro. Aqui é onde eu faço o cadastro dos meus registros. Na minha guia geração nada mais é do que eu só puxo o registro previamente já cadastrado. Conforme eu selecione ele, a gente vai reparar que vai mudar os dados conforme usuário, perfeito? Então, se você observar aqui, eu mudei o código funcionário, ele já muda aqui com as informações do funcionário. Então, vou deixar aqui funcionário diferente só para ilustrar que vai trazer fotos diferentes no crachá. Vamos clicar em um botãozinho e, obviamente, através desse botão, ele vai gerar os meus crachás. Então, ao clicar em gerar crachá, obviamente ele vai gerando meus crachás. Vou clicar aqui em OK e ele já vai me mostrar os crachás que foram gerados, perfeito? Então a gente vai estar aprendendo como fazer isso. Obviamente você viu uma mudança aí de páginas, ou seja, de guias, porque obviamente eu não utilizei o comando application screen update como falso no início e true no final do código. Obviamente a gente vai colocar isso para não dar essa tremedeira e deixar a nossa aplicação mais profissional. Mas você já entendeu aí o que vamos estar fazendo. Então, no vídeo da aula passada, eu deixei o arquivo disponível. Então, eu vou estar trabalhando basicamente em cima desse arquivo que eu disponibilizei na aula passada. Onde a gente aprendeu como gerar o crachá com esse formatozinho aqui, perfeito? Com esse layout. Então, eu vou inserir aqui uma imagem. E o crachá que eu vou estar trabalhando basicamente será esse daqui. Observe que ele apareceu aqui. Apareceu aqui muito grande. Deixa eu formatar aqui. Deixar ele com um tamanho qualquer. E está aqui o nosso modelo de crachá que vamos estar trabalhando. Perfeito? Então eu não vou precisar mais desse. Vou só aqui pausar o vídeo para apagar esse mesmo, para não se prolongar tanto o nosso vídeo. Então retornando, vou colocar aqui a imagem do meu crachá. Perfeito. Vou só tirar aqui essa formatação aqui do lado. Vou deixar um pouquinho menor. Tirar esse sobreamento aqui. Deixar exatamente somente o nosso crachá aqui. Perfeito. Então tá aqui o nosso modelo de crachá. Vamos tirar aqui, obviamente, aqui as linhas de grade. E aqui qual é o nosso trabalho? Vou clicar em inserir. Vou pegar uma forma oval aqui, por exemplo, esse elipse, e vou desenhá-lo aqui em cima do contorno aqui de onde vai ficar a minha imagem. Então vamos deixar aqui, aparentemente ficou ok, ó, perfeito. Então vou clicar sobre ele, vou formatar a forma. Dependendo da sua versão do Excel, os passos até chegar aqui é um pouquinho diferente, mas a lógica basicamente é a mesma, perfeito? Então, preenchimento sólido, vou deixar aqui sem preenchimento. Observe que ao tirar o preenchimento ele ficou transparente, eu consigo ver a minha imagem de fundo. Vou tirar aqui a minha cor da linha também, ó. Observe que ela está azulzinha, vou também tirar a cor da linha. Ou seja, eu tenho uma forma aqui, um formato elipse aqui. Basicamente você não repara mais, porém ele está aqui, ó. Então, vou só aqui exibir minha barra de formas, porque eu vou dar um nome para esse carinha, perfeito? Observe que ele se chama elipse 125, lá no nosso código ele não vai poder ter esse espaçamento. Então, vou clicar aqui,
vou só apagar esse espaçamento com ele selecionado. Eu estou aqui na minha barrinha aqui, vou apagar o espaçamento, vou selecionar tudo e vou dar um Enter. Perfeito? Então se eu for aqui, não aparece nada. Se eu clicar sobre o meu elipse, deixa eu verificar aqui, agora sim peguei ele, ó, elipse 125, ou seja, esse é o nome que eu vou estar manipulando via código. Aqui as informações que vão estar sendo extraídas e vão ser lançadas aqui para essas células auxiliares. Então, aqui observe que ele me pede o nome do funcionário e a função do contratado. Então, se eu for aqui inserir caixa de texto, também vou fazer a mesma coisa. Vou desenhar uma caixinha de texto aqui, vou aqui, clico em igual, com a minha caixa de texto selecionada, e seleciono a célula onde aparece o nome do colaborador. Clico sobre ela e dou um Enter. Observe que já me aparece aqui. Vou só fazer uma formatação breve. Deixar aqui o texto acima e centralizado. Perfeito? Então vou selecionar aqui também, novamente, essa caixa de texto. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar aqui o intervalo. Vou trocar o intervalo. Esse aqui vai ser H9. É onde vai estar pegando aqui a célula onde está armazenado o supervisor. Ou seja, no caso aqui, a função do colaborador, certo? Nesse caso aqui, esse colaborador, nesse momento que está selecionado aqui, ele tem a função de supervisor. Lembre-se que essas informações aqui vão mudar conforme a geração aqui das informações dos nossos colaboradores, perfeito? Observe aqui que o Marcos é supervisor, o Caio é empresário, o Mauro zelador e por aí vai. Então, aqui, obviamente, se você quiser, podemos fazer da seguinte forma. Eu selecionar as duas caixinhas, vou formatá-las, vou tirar aqui o preenchimento, eu vou deixar em branco mesmo, deixar com preenchimento sólido, branco, senão eu vou ver aquela informação por trás que aparecia antes. Então, vou deixar o preenchimento sólido como branco. Cor da linha, vou tirar a linha e vou confirmar, ou seja, agora só aparece as informações. Então, vamos agora para o nosso código. Vou em desenvolvedor, Visual Basic, exibir Project Explorer, localizar aqui o nosso módulo 1. Perfeito? Então, eu vou declarar aqui uma variável bem aqui no topo, que ainda não tem nesse módulo, e ela vai se chamar shp imagem, e ela vai ser do tipo shape, ou seja, imagem. Então, essa é a variável que eu vou estar manipulando. Perfeito? Então, vamos descer aqui um pouco. Lembrando que esse arquivo aqui eu disponibilizei no vídeo passado. E provavelmente estarei disponibilizando esse arquivo já concluído nesse vídeo. Vai depender muito aí da visualização de vocês. Então, vamos descer aqui um pouco. Não vou precisar mais dessa codificação aqui, ó. Deixa eu localizar. Não vou precisar mais desse comando aqui, certo? Porque esse comando aqui adicionava uma imagem. No caso aqui, eu vou estar querendo adicionar basicamente uma imagem dentro de uma forma. Ou seja, eu não vou precisar desse carinha aqui. Vou deixar comentado. E aqui abaixo do meu Activate, aí sim, vamos fazer a nossa codificação. Então, qual será ela? Vou setar a minha variável que eu acabei de declarar, shp imagem. Vou dizer que ela vai ser igual ao meu diz workbook ponto worksheets, e aí eu informo o número da minha sheets, que no caso a minha sheets aqui que eu me refiro, se vocês repararem aqui, a minha sheets 1 é a cadastro, a sheets 2 é a geração e a minha sheets 3 é o layout. Ou seja, vou informar aqui o número 3. Fecho o meu parênteses. Ponto shapes. E aí eu informo o nome da minha shape. A minha shape, pessoal, é aquelas formas, certo? Então, quando eu me referi aqui imagem, quando eu declarei a variável do tipo imagem, na realidade eu declarei uma variável do tipo shapes, ou seja, do tipo formas. Perfeito? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é uma variável do tipo formas. Perfeito? Então vamos localizar aqui novamente o nosso código. E aqui entra o nome que eu dei àquela forma, certo? Aquele elipse. Não lembro bem o nome que a gente deu a ele. Vamos só localizar aqui o mesmo.
Deixa eu selecionar aqui o mesmo. Achei ele. Vou selecionar esse nome para evitar digitar errado. Vamos para o nosso código. Vou colar aqui. Botar entre aspas o nome do nosso objeto. Fecho o nosso parênteses. E pronto. Então, eu estou setando esse carinha aqui, essa variável, com o meu workbook, ou seja, este livro. O worksheets é a minha guia. 3.shapes elipse 125. Perfeito? Ou seja, esse cara aqui está assumindo o valor que tiver após o sinal de igualdade. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Aqui, eu vou estar utilizando a nossa estrutura width, já familiarizado aí quem conhece o nosso canal, ou seja, com quem? Com o meu SHP imagem. E aqui eu vou ter acesso às propriedades da minha shape, ou seja, da minha forma. Então, se eu colocar um ponto aqui, ele já me aparece as propriedades da forma. Então, vou utilizar a propriedade fill, ponto visible igual MSO false, perfeito? Ponto fill, novamente, ponto user picture. Aqui eu vou estar informando que picture que eu vou estar utilizando, ou seja, qual a imagem que vai estar sendo carregada dentro da minha forma. Então, user picture e aí eu vou dizer o que para ele. Qual picture você vai estar utilizando? Vou utilizar a minha picture file, ou seja, o caminho da minha picture. Qual vai ser o meu caminho? Vai ser o que tiver armazenado na minha variável caminho. Perfeito? Se vocês repararem aqui, um pouco acima, a minha variável caminho está armazenando o meu application.workbook.pet, ou seja, o caminho deste arquivo, concatenado com a minha barra .range, concatenado com a minha o valor que estiver sendo capturado na minha coluna A, concatenado com a minha variável i, pois ela vai ser autoincrementado, .jpg. Em outras palavras, ele está pegando o valor que está armazenado na minha coluna A, ou seja, o meu código funcionário, o mesmo código que eu renomeei as minhas fotos, ó. Reparem, perfeito? Então, entendido isso, voltando aqui ao nosso código, o que eu faço mais? Vou colocar novamente a propriedade fill, ponto visible igual a MSO true. Perfeito? Vou apagar esse Czinho aqui. MSO true. E o meu end with para fechar nossa estrutura with. Perfeito? Então vamos descer aqui um pouco. Observe que o meu copy, ou seja, o comando de cópia, está pegando de A1 a F14, que é um intervalo antigo, certo? Observe que eu não tenho mais necessidade de copiar de A1. Vou selecionar, tentar selecionar aqui a célula A1. Não tenho necessidade de pegar de A1 a F14, ó. Pois se eu fizer isso, ele vai estar copiando todo esse intervalo. Observe que a minha imagem, basicamente, da minha célula A, B e C, ele já é suficiente. Tanto é que eu ainda posso até diminuir um pouco aqui a minha coluna C, ó. Perfeito? Ou seja, eu vou dizer para o meu código que eu quero que você copie, por exemplo, aqui de A1 a C14. Perfeito? Ou seja, basta eu vir aqui no nosso código e alterar aqui de F para C. Perfeito? E agora, como eu vou ter mais espaço para colar as minhas fotos, se a gente vir aqui, aqui é o meu layout anterior. Não se preocupe que quando ele for executar o código, ele vai apagar isso aqui por mim mesmo, certo? Não vou apagar isso aqui de forma manual. Então deixa eu só exibir aqui a minha barra de títulos. E observe que aqui está separado a coluna A, B, dessa forma, perfeito? Bem alargado. Então vamos deixar por enquanto do jeito que está aqui. E obviamente a gente faz a correção, perfeito? Porque agora eu vou ter mais espaço para colar mais de 2 crachás por coluna, perfeito? Então vamos aqui novamente para o nosso código. Só verificar se tem mais alguma coisa aqui para ser mudada. Aparentemente não. Então vamos testar o nosso código.
Vou aqui na minha geração, só salvar aqui o arquivo. E vou clicar em gerar crachá. Vamos aguardar. Observe que ele já gerou os crachás. E observe que é muito rápido. Ó. Vou dar um OK. Já vou estar pré-visualizando e observe o espaçamento que tem entre um e outro. Esse espaçamento se deve porque, se eu for mostrar aqui para vocês, ó, observe que a coluna A da B, como ela é bastante larga entre um e outro. Ó. Perfeito? Então, obviamente, eu posso estar diminuindo essa largura. Então, deixa eu diminuir aqui. Observe que tem mais espaço agora para que eu possa estar gerando em outras colunas, certo? Então, se eu for aqui no meu código, ó, Visual Basic, aqui, lembre-se que ele faz uma verificação se a minha coluna é igual a 3. Se for, ele já cola na linha abaixo, certo? Ou seja, ele não cola na terceira coluna os meus crachás. Só que nesse caso aqui, eu consigo colar na coluna 4, perdão, na coluna 3 e até na coluna 4, porque o meu crachá é mais estreito. Então eu vou colocar aqui 5. Em outras palavras, estou dizendo para o nosso código: cole na coluna 1, 2, 3 e 4. Se a próxima coluna for a 5, você desça e já cole na linha abaixo, pois eu não quero colar mais do que em 4 colunas, perfeito? Então, se eu executar novamente o nosso código, vou clicar aqui em geração, vou clicar aqui novamente em gerar crachá, vamos ver o que acontece. Observe que as carteirinhas foram geradas com sucesso. Observe que a minha coluna D e C estão com um estreitamento muito próximo, muito curto, e por isso ficou uma imagem sobreposta à outra. Ó. Já aqui embaixo não ocorreu porque a minha quantidade de etiquetas não ocupou a quantidade aqui abaixo. Perfeito? Então, em outras palavras, vou dar OK. Vamos pré-visualizar. Mas vocês já viram que eu consigo colar mais de dois crachás por coluna. Então, o nosso código aqui está bem simples. Fazer a correção. Vou fechar aqui. Então, aqui, obviamente, vou só copiar esse carinha aqui para deixar a mesma largura para todas essas colunas aqui, certo? Independente se eu vou utilizá-las ou não. Então, observe que aqui já me aparece, ó. Já ficou dentro da margem. Se eu for novamente gerar etiquetas, vou até aumentar aqui para 3, por exemplo. Vou clicar aqui em gerar crachá. Vamos ver o que vai acontecer. Observe que ele gerou lá carteirinhas geradas com sucesso. Perceba que gerou 8 crachás. Perfeito. Os 3 últimos repetiram porque aqui no nosso código, se vocês bem lembram, eu informei que eu queria 3 crachás, ó. No total de 8, porém, o último eu pedi para repetir 3 vezes. Então, aqui, deixa eu só arrastar aqui o nosso objeto. Só selecionar aqui novamente outro aqui. Só para que a gente ilustre melhor. Perfeito? Então, aqui eu vou botar mais um. Outro, e aqui eu vou deixar 2, e vamos clicar novamente em gerar e vamos ver o que acontece. Então observe aí que foram geradas, tudo com sucesso, ó. Se vocês repararem, traz o nome do colaborador, a sua função e a sua foto, e a foto vem naquele formato oval, ou seja, se contornando ao nosso layout do nosso crachá, ó. Perfeito? Então foi isso, espero que você deixe o seu gostei. Estou estudando realmente a possibilidade de deixar o arquivo disponível aí para download. Pelo menos nesses primeiros minutos vai estar disponível aí para download. Para a continuidade da disponibilidade dele para download aí, já na descrição do vídeo, só vai depender da visualização de vocês e dos seus likes, perfeito? Então aproveite, bons estudos. Peço que vocês compartilhem esse arquivo nos grupos que vocês fazem parte. Deixe o seu gostei. Use o campo comentários, interaja comigo, diga o que você tem achado dos nossos vídeos. Até a próxima, valeu!